Olá! Nessa aula de História da Educação, nós trataremos da Reforma Benjamin Constant. Na aula anterior, você analisou como as ideias saíram do papel e se transformaram em leis na República Proclamada. Na aula de hoje, você irá analisar a primeira grande reforma educacional, que foi a Reforma Benjamin Constant, em 1890. Você irá estudar em detalhes essa primeira grande reforma educacional para entender a sua estrutura, os seus objetivos e como ela moldou os ensinos primário e secundário. Qual foi, então, a contribuição dessa primeira grande reforma educacional na República recém-proclamada? Quais foram as implicações, quais foram as propostas educacionais de outros grupos na Primeira República? As propostas dos anarquistas, dos socialistas, do movimento negro. Nesse contexto, após a proclamação da República, era urgente reorganizar o sistema educacional. A reforma de 1890 foi a resposta a essa demanda. Os objetivos eram: a reforma principalmente focava em centralizar a gestão das educações primária e secundária, que até então era caótica, totalmente desorganizada, e buscava modernizar o currículo, priorizando o ensino científico e preparando os estudantes para as carreiras liberais. O ensino secundário foi alvo da reforma porque criou-se com isso um currículo que priorizava disciplinas como matemática, física, química e história natural. O objetivo era formar uma elite intelectual alinhada com esses novos ideais de progresso. Livre docência se trata na reforma de Benjamin Constant em extinguir a cátedra vitalícia e no lugar dela, instaurou a livre docência, um concurso para professores universitários, cujo objetivo era estimular a competição e a renovação acadêmica. As escolas modelo, pretendidas pelo governo, eram para o ensino primário, elas seriam públicas, laicas e gratuitas, segundo os principais positivistas. A influência disso foi que a reforma se tornou um marco na história da educação brasileira, pois foi a primeira a impor uma estrutura nacional para o ensino secundário. Agora sim podemos caracterizar como um sistema de ensino porque mexe com a estrutura nacional. No entanto, a sua aplicação foi limitada à capital federal, ao Rio de Janeiro, capital federal naquele período. Brasília só passa a ser capital federal em 1960, bem lá na frente. Voltando então à capital federal Rio de Janeiro, que ainda continuava elitista, fez com que esse modelo ela se tornasse um modelo para as demais capitais estaduais e também para as classes mais altas. Os conflitos que haviam naquele período foram alvo também dessa reforma, porque o conflito foi duramente criticado, era uma crítica dura. Além da sua influência, havia também conflitos. A exemplo, a educação popular. A reforma foi duramente criticada por não resolver esse problema do analfabetismo da massa populacional. Outro conflito com os movimentos sociais que contrastam nesses projetos. Enquanto a reforma focava uma estrutura formal, outros grupos como os anarquistas e os socialistas defendiam uma educação popular e emancipadora fora dos moldes estatais. O movimento negro também lutava por acesso à escola, e isso lhes era negado.
mostrando que a República, na prática, não garantiu a igualdade de oportunidades. Concluindo, os motivos para a baixa perenidade dessa reforma Benjamin Constant são 3. Primeiro motivo foi que ela se restringiu à capital federal, ao Rio de Janeiro. O segundo foi uma variável pessoal, a morte de Benjamin Constant. Com a sua morte, isso se tornou um fator importante na descontinuidade. E, por fim, a falta de meios materiais e a precariedade do funcionamento das escolas e também da formação dos professores. Nesta videoaula, você identificou que a Reforma Benjamin Constant foi a primeira grande iniciativa educacional da República, mas ela teve o seu foco restrito nos ensinos primário e também no secundário. Ela modernizou o currículo e a estrutura acadêmica e, embora não tenha negligenciado o ensino primário, ela findou gerando conflitos com projetos educacionais mais populares. Dessa forma, resumindo a aula que tivemos, lançamos os nossos olhares para a próxima aula, quando você irá estudar as diversas reformas estaduais e entender como essa descentralização moldou a educação no Brasil. Até a próxima aula, portanto.